Vocês vão abrir a Bíblia então no livro de Apocalipse 3, do versículo 14 em diante. Obrigada, Jesus. Vai estar dizendo assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és nem frio e nem quente, quem deras fosse frio e quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Até aí. Levante sua mão para o céu, diga assim: Pai, que o Senhor venha falar comigo essa noite. O meu coração está aberto para tudo aquilo que o Senhor vai ministrar. Que o Senhor possa trazer tudo aquilo que precisa ser mudado, em nome de Jesus. Aqui nós vemos Jesus falando a uma igreja em Apocalipse. E Jesus, ele diz como essa igreja se vê. Uma igreja orgulhosa, uma igreja soberba, que acha que porque tem dinheiro, ela está muito top e ela está muito bem. Porém, eu já quero começar dizendo essa noite que poder financeiro não significa poder espiritual. Não é porque você tem um bom financeiro, não é porque você tem riquezas aqui na terra que o Senhor te aprova. Já começa por aí. Muitas vezes a gente, por ter muitas coisas, nós pensamos que o Senhor está nos aprovando. Mas essa igreja, ela tinha muitas coisas. Mas o Senhor olha para ela e fala: você não passa de um desgraçado. A gente precisa entender um pouquinho o cenário. A igreja de Laodiceia está onde? Em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade extremamente rica. Era uma cidade de bancos, porque a gente acha que hoje em dia que foi criar os bancos, criar as instituições financeiras, mas não, isso já existe há muito tempo, gente. Então, Laodiceia era uma cidade muito rica porque ela já era uma cidade de banqueiros. E olha que incrível. O que girava a economia nessa cidade era o banco, o dinheiro. 2, o tecido, que era muito caro, os tecidos que eram produzidos em Laodiceia. E 3, o colírio. Já existia na época colírio, gente. Então, o colírio também era extremamente caro e girava o financeiro. Essa era a situação de Laodiceia, uma cidade totalmente rica. Consequentemente, uma cidade rica tinha uma igreja financeiramente estável, uma igreja que ia muito bem. Porém, a igreja, ela não conseguia ver a sua realidade. Ela aqui diz: rico eu sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Então, era uma igreja que se via numa situação muito boa. O que eu quero te perguntar nessa noite é: qual é a sua verdadeira realidade? Como você é realmente perante a Deus? Eu não estou perguntando do teu financeiro, eu não estou perguntando do que você tem, eu estou perguntando quem você é essa noite. A igreja de Laodiceia, ela se via de muitas maneiras, porém o orgulho não deixava com que ela visse a sua real condição. O que te impede nessa noite de ver sua real condição? Para aquela igreja era o orgulho e a soberba. O que te faz nessa noite não deixar ver a sua real condição? Às vezes você fala assim: ah, mas eu prego, eu falo de Jesus, eu vivo uma vida em que eu,
prego para todo mundo, será que esse orgulho não te faz ver quem você realmente é? Porque não é porque você fala de Jesus, que você prega sobre Jesus, que Jesus realmente conhece você. Muitas vezes você pode falar, pregar sobre alguém que você mal conhece. Quem é você realmente? Quem é você quando ninguém está vendo? E essa noite eu quero que você pense: Pai, o que me impede de ver quem eu sou? Será um pecado? Será o orgulho? A soberba? O que tem te impedido de ver a sua real condição? E aí, a gente entra numa questão aqui. Por que não és frio nem quente? Porque és morno. Aqui a igreja, por muito tempo, ela tem pregado de uma maneira, mas essa noite eu quero te trazer um outro entendimento sobre esse texto. Você pode pensar que eu vou dizer assim: é melhor estar dentro da igreja e fora da igreja do que estar com o pé na igreja e um pé no mundo. Porque é isso que normalmente as pessoas dizem, né? Mas não é isso que eu vou te dizer. A gente precisa entender a história, gente. Para entender muitas coisas que Deus fala, você precisa entender a realidade da época. Qual era a realidade de Laodiceia? Laodiceia, ela gerava sim sua própria água, ela tinha suas cisternas, os seus poços. Porém, a água que era gerada em Laodiceia era uma água morna. Era uma água impossível de se beber dela. Era uma água morna e era uma água suja. Os viajantes que passavam nos poços de Laodiceia vomitavam a água, porque era uma água impossível de beber. Por outro lado, existiam duas cidades perto de Laodiceia. Uma cidade, Colosso, que essa cidade produzia uma água, tinha fontes de água fria. Era uma água ótima para se beber, para se refrescar. Mas também tinha outra cidade perto, Hierápolis. Hierápolis produzia uma água quente. Sabe aquele dia que você chega em casa e você fala: meu Deus, eu estou tão cansado, sobrecarregado, foi um dia estressante, o dia que o sapato te apertou o dia inteiro. Mulher normalmente que usa salto, eu tenho dia que eu venho para a igreja, tem um sapato meu, que o pastor Dan ama esse sapato. Ele fala: amor, por que você não usa mais vezes? Eu falo: porque, amor, você não está entendendo. 2 horas com esse sapato parece que é 24. Porque é o caos. E aí, um dia eu vim com o sapato, eu já falei, no louvor eu já falei: tô com dor no pé. E aí ele falou: meu Deus, mas eu tô com dor no pé. E aí, eu não sei em que momento foi, o apóstolo chamou para orar. E eu sentei. E ele falou: você não vai? Eu falei: amor, meu pé tá doendo. Ele: amor, você tem que ir. Aí eu fui, com aquele sorriso assim, e o pé assim. Aí deu 2 minutos, eu fui sentar. Ele: onde você vai? Eu: não, cara, um pouquinho, quietinho. Por quê? Porque aquele sapato destruía o meu pé. Você já passou por isso? Eu não sei. Eu já passei. E aí, quando tu tira aquele sapato, bota o pé no chão, é aquela sensação maravilhosa. Mas quando você bota ele na água quente, é uma sensação tão maravilhosa que você nunca fez, isso faz. Ou aquele dia estressante, que você chega em casa, eu sei que muitos não vão ter banheira ou furô, eu também não tenho. Então é só ligar o do chão mesmo quente, em cima assim, você fica assim só sentindo aquela água escorrer quentinha no seu corpo. É muito bom, né? E essa cidade produzia uma água quente. Ela não era morna, era uma água quente, tipo Caldas Novas, aqui no Brasil, que tem aquela água bem quentinha que você quer ficar lá dentro. Essa cidade produzia. Inclusive, essa cidade, ela era conhecida, essas águas eram conhecidas como águas miraculosas. Águas que curavam na época. Então, nós temos 2 cidades. Uma cidade que matava sede e uma cidade cujas águas eram conhecidas como águas que curavam. E no meio disso tudo, nós tínhamos Laodiceia. Uma cidade que as águas eram mortas e eram vomitadas. Então Deus está olhando para Laodiceia e vendo assim: eu conheço as tuas obras. Olha o quanto isso é incrível. Ele não está dizendo: Laodiceia, você não tem obras. Ele está dizendo: eu conheço elas.
Mas sabe o que acontece? As suas obras são vazias. Você tem obra, mas as tuas obras não matam a sede nem curam ninguém. São obras totalmente vazias. São obras que não produzem fruto algum. Então eu não estou vindo aqui nessa noite perguntar quais são suas obras. Eu estou vindo te perguntar quais são os seus frutos. O que realmente você tem gerado. O que realmente você tem feito. E a gente sempre leva, né, um pé lá, um pé cá. Não é isso não. A questão é, Laodiceia vivia de aparência. Era uma igreja que vivia unicamente de aparência. E a gente sabe quanto Jesus amava a aparência, né? Tanto amava, que quando ele passou por uma figueira, que aparentava ter fruto, mas na verdade não tinha, ele disse o quê? Morre. Então, a aparência não é nada bom. A seiva da figueira, para quem não sabe, antigamente, nos tempos de Jesus, a seiva da figueira era usada para embalsamar corpos, principalmente no Egito, e religiões que acreditavam que os mortos voltariam a viver, ou que existe o mundo dos mortos, essas coisas assim. Por quê, pastora? Porque a seiva da figueira fazia com que o corpo morto aparentasse estar vivo. Além de Jesus mandar aquela figueira secar por não ter fruto, a seiva dela também fazia com que o morto aparentasse estar vivo. Será que você chegou aqui nessa noite com um sorriso, aparentando ser uma coisa que você não é, mas por dentro você está apodrecendo? Quem é você no seu interior? Quem é você quando ninguém está te olhando? Porque eu vou te falar uma coisa. Eu não estou no seu quarto à noite. Graças a Deus. Eu não estou lá. Mas Deus está. O Pai está lá. O Espírito Santo está lá. Ele está vendo tudo que você faz. Ele te acompanha durante o dia. E glória a Deus por isso. Glória a Deus para uns e misericórdia para outros, né? Deus está contigo, cara, em todos os momentos. Gente, não precisa ficar ruim na unha não, tá tudo certo. Fala assim, aleluia, que daí a gente acha que não é para você, que é pro irmão do lado. Amém? Outra coisa, pra gente conseguir exemplificar, eu sou dos exemplos. Se você compra uma carne, ela vai vir normalmente ali fresca, né, na geladeira ou congelada. Se você congela aquela carne, ótimo. Se você cozinha aquela carne, ótimo também. Mas tenta deixar ela 2 dias fora da geladeira. Ela estraga, né? Ela fede, né? Ela apodrece. Muitos têm o cheiro dessa carne para Deus. Muitos estão assim, desse jeito para Deus. Só que, o que te impede de ver sua real condição nessa noite? E aí, a gente vai entrar nas coisas boas. Deus fala assim, aconselho-te que de mim você compre ouro, vestes brancas e colírio. Ouro. Primeiro que esse ouro não é um ouro comum. É um ouro que passou na fornalha. É um ouro refinado. É um ouro puro. O ouro, quando ele passa na fornalha, e ele é um ouro puro, ele é flexível de ser moldado. É um ouro que ele é fácil de ser trabalhado. Porém, quanto mais imperfeições naquele ouro, quanto mais impurezas dentro daquele ouro, mais duro ele é. As impurezas fazem com que você seja duro de ser trabalhado por Deus. O pecado faz com que cada vez mais você endureça o seu coração e não se permita ser trabalhado por Deus. Só que olha só, aqui eu tenho uma aliança. Vocês conseguem ver a impureza dela? Agora? Não, né? Aparenta ser ouro, é ouro. Mas você não consegue ver as impurezas.
Mas se eu colocar ela no fogo, você vai começar a ver as impurezas. Quando Deus te coloca no fogo, tudo aquilo de ruim que está dentro de você vem para fora. Todas as impurezas, elas aparecem para fora. E por isso que Deus te passa pelo fogo. Para que tudo aquilo de ruim você saia. Para que você seja limpo. É para isso que Deus te passa ali. A gente pode ver, ali no livro de Isaías 48:10. Abram, por favor, se puder colocar no telão para mim. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Te escolhi na fornalha da aflição. É lá que Ele te escolhe. Porque é na fornalha que as suas imperfeições saem. As suas impurezas saem. As impurezas é o orgulho, a inveja, a soberba, a falta de perdão, o pecado. Isso é impureza, gente. E quanto mais disso você tem, mais difícil é que o Senhor te molde. E mais difícil você é de ser trabalhado. Mas quanto mais você está no fogo e o Senhor vai tirando essas impurezas de você, mais fácil Ele molda você. A gente gosta muito de Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Só que você não pegou o detalhe. O Senhor é meu pastor. Só é pastor de ovelha, gente. Um pastor é pastor de ovelhas. Pastor não é pastor de cobra, de bode, pastor é pastor de ovelha. Então, para ser pastor, você tem que ser ovelha. Aí nada te falta. Só que aí vem um outro ponto. Deitar me faz. Quanto você é submisso para quando o Senhor falar, tá na hora de deitar, você realmente deitar. Porque tem gente que o Senhor fala, filho, deita. E fala, não quero agora. Ovelha, deita. Guia-me mansamente. Para você ser guiado a águas tranquilas, você tem que ser guiado, direcionado. Ovelha não sai por aí assim, ó. Não! O pastor te guia. Quais são os seus passos que são guiados por Ele? A sua vida tem que ser guiada por Ele. A sua vida tem que ser direcionada por Ele. Senão você não é ovelha. Senão você não vive o nada me faltará. Você precisa entender que vai ter momentos que o pastor vai falar, filho, não é hora, não é tempo. E vai ter momentos que ele vai te guiar também. Deixa eu te falar uma coisa, pastor, ele guia a ovelha. Quem vai atrás é boi. É boi que vai atrás, né? Que, por exemplo, vai a manada toda na frente e a pessoa que está guiando o boi vai atrás. Você é boi ou você é ovelha? Você é ovelha, irmão. Então, a ovelha segue a direção de Deus. Ela segue o pastor. Ela segue a Jesus. Ela é guiada por aquilo que Ele fala. Amém? E aí, entra essa questão. Quanto mais você passou na prova, quanto mais dificuldade você passou e quanto mais você permitiu que aquilo tirasse as impurezas, mais fácil você é de ser moldado, de ser transformado. Por isso que a Bíblia fala, compre de mim o ouro. E aí a gente entra na segunda coisa. Roupas brancas, vestes brancas. Você precisa limpar suas vestes. Pastora, mas como que eu limpo as minhas vestes? Primeiramente, você precisa entender que você tem impurezas. Começa ali. Porque, rapidinho, só fazer um parêntese aqui, tem a ver? Olha só, Paulo, quando ele chegou na ilha, ele foi se esquentar, ele juntou um monte de gravetos. Certo? E ele jogou no fogo. Só que um graveto era cobra. Você só vê suas imperfeições quando você está no meio da provação. Você só sabe ver o que é graveto, o que é cobra quando você está no meio das provações. Gente, porque quando está tudo bem na nossa vida, é muito fácil. Agora, quando você está ali, ó, naquele momento de pressão,
é quando as coisas saem para fora. É nessa hora que o seu caráter vai ser revelado de verdade. A provação, ela faz com que a impureza saia. E aí, depois que você vê essa impureza, o que você faz? Você limpa as suas vestes. Você fala, Deus, sou mesmo, né? Tenho isso mesmo. Mas eu quero ser limpo. E aí a gente pode continuar ali em Apocalipse 3. Só que agora a gente vai voltar um pouquinho ali no 5. Olha o que vai dizer. Apocalipse 3, 5. E o que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O que vencer, ele vai entregar vestes brancas. Se apresente diante do Senhor com um coração limpo, um coração puro. Vestes brancas. Busque se limpar. O pecado mancha as suas roupas. O pecado te mancha. O pecado causa manchas na sua alma que você não consegue ver agora. Mas que depois você consegue enxergar que aquilo foi fruto de um pecado. Muitas pessoas são marcadas de abuso. O abuso nada mais é do que um pecado. E aquele pecado causou uma marca gigantesca na alma de alguém. Esse é um dos pecados que visivelmente nós conseguimos ver marcas mais nitidamente. Porém, pequenos pecados também causam marcas na nossa alma. Ainda que nós não consigamos ver. E daí entra o terceiro item. O colírio. Para que é o colírio, gente? Para nos ajudar na visão, certo? O colírio, e Deus fala o porquê, no final do versículo 18, ele vai falar: e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Vê o quê? O que Deus quer que você veja? As suas imperfeições, as suas fraquezas, as suas falhas, os seus pecados. Não adianta você colocar uma venda, porque ainda que você ignore, ainda está ali. Ainda está dentro de você aquilo. E nessa noite o Senhor quer que você veja o que é e que você tire aquilo. E aí, eu gosto de dizer sobre o homem, a velha natureza, aquele velho eu que você tem que matar todo dia. Esse ser que eu não gosto nem um pouco, porque a velha Isabela não tem nada para acrescentar na vida de vocês. Ele tem 3 mecanismos de defesa. É algo nosso, esses 3 mecanismos. O primeiro mecanismo de defesa do homem, do velho homem, é a negação. E deixa eu te falar uma coisa. Todos nós, todos, eu me incluo. Um deles você utiliza. Um deles é o que sempre vai querer fazer com que o seu velho homem renasça. Então, identifica qual que você habitualmente usava, porque em nome de Jesus você não usa mais, mas você usava. Primeiro é a negação. Você nega que aquele problema existe. Você nega que você tem aquele defeito. Você nega. Com todas as suas forças, aquilo não está ali. Você sabe que está. Todo mundo te diz, mas você nega. Sabe aquela pessoa que a gente fala, irmão, mas é assim, assim, assim. E a pessoa fala, mas eu não sou assim. Mas todo mundo diz que ela é. Mas ela não consegue entender e ver, porque ela não quer. Enquanto ela continuar negando que aquilo realmente está ali, você não vai ser curado. Porque quando você pega uma ferida e você tampa ela, aquilo lá necrosa, gente. E piora. Agora, quando você pega uma ferida e você expõe essa ferida e você fala, realmente eu tenho esse problema aqui, você permite com que aquilo seja curado. Eu não estou aqui falando que você tem que olhar e falar assim, eu sou orgulhoso mesmo. Não é isso. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar ser assim. Você não tem que aceitar, você tem que querer mudar isso.
Mas você precisa saber que aquilo ali existe e que você precisa melhorar. É isso. Porque eu não quero que você fale com suas palavras, eu sou orgulhoso, eu sou soberbo mesmo. Não é essa a realidade que eu quero que você declare sobre a sua vida. Mas você sabe o que está ali no teu íntimo que você precisa mudar. Você só precisa reconhecer. E a gente vai para o segundo mecanismo de defesa. Esse aqui era o problema da Isabela. Esse aqui era o que eu penava um pouquinho assim, sabe? Que é a racionalização. É você encontrar justificativa para tudo. Eu era essa pessoa. Gente, eu sou jurista. Então, tudo eu encontro um porquê, tudo eu encontro uma brecha, tudo eu encontro justificativa. Tudo eu quero explicar de alguma forma. E eu fui muito tratada. Pra você ter noção, os nossos apóstolos, a apóstola mesmo, ela vinha falar alguma coisa pra mim, eu já começava com 1000 porquês. E ela falava, isso, eu não quero ouvir as suas desculpas. Eu falava, tá bom. E eu era o quê? Tratada. Mas por quê? Porque tudo, eu vinha, ela me falava uma frase, e eu vinha com uma redação inteira. E aí ela olhava para o apóstolo e falava assim, tá vendo? Não dá para conversar com a Isabela. Não dá. Porque ela tem 1000 de justificativa para tudo, eu não sei nem o que falar mais. Ela tirou tudo, não tem mais o que falar para ela. Eu já não sei mais, eu não sei nem meu nome. Ela falava. Por quê? Porque ela vinha com algo que eu precisava corrigir e eu vinha com 1000 coisas. São as justificativas. Você tem tentado justificar os seus erros? Ah, eu sou assim, mas não é culpa minha. E aí você entra na projeção. É a terceira e a pior de todas. Não é porque você é, porque outra pessoa causou isso em você. Não é porque você é uma pessoa irada que não tem paciência com nada. É porque meus pais eram assim. Minha família toda é assim. Então você tenta justificar quem você é, projetando isso em outra pessoa. Foi o que, por exemplo, quem fez? Adão e Eva. Pecaram, caíram. Ao invés de Eva chegar para Deus e falar assim, Deus, pequei, errei, fui orgulhosa, fui soberba, quis ser como o Senhor é, porque o pecado de Eva foi querer ser como Deus e saber o bem e o mal. Eva pecou na independência. Eva não queria mais ser dependente de Deus. Eva queria ser independente. Esse foi o pecado dela. Então ela podia falar, Deus, eu pequei. Eu realmente tive todas essas falhas. Mas ela falou o quê? A cobra me enganou. É muito mais fácil tu falar que foi enganada pela cobra do que você falar, realmente, eu quis ser como você. É muito mais fácil você projetar aquela culpa. Mesma coisa Adão, né? Chegou para Adão, Adão, por que você fez isso? Porque a mulher me deu a fruta para comer. Vocês estão entendendo? Eles projetaram uma culpa que era deles em outra pessoa. Qual é o mecanismo do seu velho homem? Porque nesse exato momento, eu consigo ver o Espírito Santo falando com muitas pessoas coisas que devem ser mudadas nessa noite. Pecados que precisam ser abandonados nessa noite. Atos que precisam ser mudados. Coisas ruins que Deus precisa limpar. Eu consigo ver qual é o mecanismo que está querendo gritar dentro de você. Você é assim porque sua família é assim, não tem como? Ou não, isso é coisa da minha cabeça, eu estou ótimo. Ou será, mas eu sou grossa. Gente, eu não aparento, né? Mas eu era uma mulher muito grossa. Era muito. Eu poderia falar, não, eu sou grossa porque as pessoas não sabem lidar comigo. Eu sou grossa porque as pessoas vêm falar comigo de uma maneira grossa, eu sou grossa também. Estou explicando. Eu estou tentando achar desculpa para o meu pecado. Fuja das desculpas nessa noite. O pastor Dan falou uma coisa muito forte. Ele falou, hoje histórias vão ser mudadas. Hoje o Espírito Santo vai mudar muitas pessoas.
E quando ele falou isso, o pastor Dan não sabia o que eu ia ministrar. Na verdade, era para ele saber, só que ele não quis ouvir. Eu tentei hoje à tarde falar com ele 2 vezes na pregação. Eu falei, amor, deixa eu falar. Ele, não, amor, não precisa. Aí depois eu falei, mas lê o caderno, faz, por favor. E ele falou, não, amor. E eu soube que Deus não permitiu. Porque o pastor Dan, como eu falei, ele falou 2 versículos que estavam aqui, que já vão chegar. E foi uma confirmação de Deus. Ele não sabia o que o Espírito Santo ia fazer nessa noite. Eu já estava quebrantada desde o início do culto. Por quê? Porque antes de ministrar isso para vocês, eu fui ministrada. Eu já vim nessa noite com isso tudo ministrado dentro de mim. Deus me perguntando, filho, o que você tem que mudar também? Não é só eles que tem que mudar alguma coisa. O que você tem que mudar, filha? Como você está se vendo, filha? Todos nós temos algo para mudar. Se você é santa, eu vou orar para que Deus te rebate logo. Mas eu acredito que ninguém aqui é. Todos nós estamos buscando a santidade. Todos nós estamos buscando nos consertar e nos aprimorar diante de Deus todos os dias. Mas o Senhor está chamando nessa noite para abandonar as velhas práticas. Para abandonar o pecado de estimação. Para abandonar desvio de caráter e personalidade, orgulho, soberba, inveja, mentira. Porque quando eu falo pecado, as pessoas vão na cabeça só o pecado sexual. E sim, isso também. Mas não é apenas isso. Às vezes você é uma pessoa que conta pequenas mentiras. E aquilo já está tão dentro de você que você já nem consegue ver isso mais. Ei, deixa eu te falar uma coisa. É pecado. Contar pequenas mentiras são pecados. Às vezes você é aquela pessoa que lá dentro você fala, Deus, por que acontece com fulano e não acontece comigo? Olha lá, já está com outro carro. E aquilo começa a corroer dentro de você. É a inveja. E às vezes aquilo está muito dentro. Mas aí Deus permite que você entre no fogo. Para que aquilo venha à tona. Porque você fala, ó, tá todo mundo bem, eu não aceito que tá todo mundo bem, eu tô ruim, tô aqui no fogo. Mas Deus está te mostrando. Porque é no fogo que Deus está tirando aquilo de dentro de você. Ele te colocou lá para isso. É isso que você precisa entender. O pecado se esconde aonde não há fogo. Ele se esconde. Mas quando vem o fogo, ele é manifesto. Aquilo de ruim vem à tona. E aí, tudo isso para te dizer que o Espírito Santo mostra o nosso pecado para que a gente abandone. É para isso. Eu não estou aqui essa noite para apontar um dedo na sua cara e falar, o que você está fazendo? Quem é você? Não. Se o Espírito Santo me trouxe aqui para isso, é porque existem pessoas nessa noite que precisam abandonar algumas coisas. Abandonar alguns atos. Se eu estou falando isso com você, é porque o Espírito Santo te ama. Jesus te ama. E aí a gente continua lendo. Sabe, Jesus foi muito duro quando ele falou isso. Imagina, vocês são desgraçados, pobres, cegos e nus. Imagina. Só que ali embaixo, continuando, no 18 ele te fala o que você tem que pegar dele. Mas sabe o que ele já diz no 19? Olha só. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Isso o pastor Dan falou aqui. Isso eu achei muito incrível. Quando ele falou, eu falei, meu Deus, meu olho encheu de lágrimas, assim. O pastor Dan falou assim, Deus repreende, Deus corrige quem Ele ama. E é justamente isso. Deus, Ele repreende aquele que Ele ama. Só que depois Ele está te falando algo. Seja zeloso e corrija isso. Não permaneça da mesma forma que você chegou aqui hoje. Corrija, mude. E aí ele continua. Olha que lindo. Qual foi o versículo que o pastor Dan falou? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. E com ele cearei e ele comigo. Quando eu estudei em outra versão, por isso que mudou um pouquinho. Eis que eu estou à porta e bato. Nessa noite, Jesus está à porta.
de todos nós. Não é só do irmãozinho ou da irmãzinha. Ah, porque eu sou líder. Eu já abri a porta do meu coração. Não é isso. Ele hoje está batendo naquele quartinho que tu trancou. Naquele quartinho que você falou assim, Deus, a casa toda você pode, né? Mas aqui, não. Aqui eu tranco. Deixa aqui essa falta de perdão. A pessoa não merece que eu perdoe ela. Deixa aqui. É nessa porta que ele está batendo. E ele está falando, se você abrir, eu vou entrar e eu vou ceiar com você. Eu vou participar da dor com você e eu vou te curar disso. Mas você precisa abrir. Deus, eu estou fazendo tudo certo. Eu dizimo, eu oferto, eu primicio, eu faço tudo direitinho. Mas esse pecado aqui não mexe não. É só de vez em quando, Deus. Antes eu fazia todo dia, agora eu faço 3 vezes na semana, tá melhor. Deixa os 3 vezes aqui, tranca a porta. É nessa porta que ele está tentando abrir. Que ele está, ó. Você vai abrir? Você vai continuar deixando que eu participe da metade da sua vida. Ou ele participa da sua vida toda, ou não adianta, gente. Você está sendo morno. Você tem que nessa noite permitir que ele entre e faça a mudança que ele tem que fazer. Se é alguém que você tem que perdoar, libere perdão nessa noite. Perdoe. Pastora, mas a pessoa não merece. Não é porque ela merece. A apóstola um dia ela me falou, um exemplo, a gente estava conversando sobre isso. Ou foi o apóstolo? Não lembro, estavam os dois. Falou, é como se a pessoa pegasse o lixo dela e jogasse na porta da sua casa ali. Imagina, você sair de casa com um monte de lixo. Enquanto você não libera perdão, você não limpou aquele lixo. O lixo está ali. Só que o lixo não está na casa da pessoa, ela está aí na sua casa. Aí todo dia você olha para o lixo. E tem pessoas vivendo anos com aquele lixo. Não é porque a pessoa merece. Não é ela que merece. Porque você também não mereceu perdão. E Deus te perdoou. Deus te perdoa todos os dias. E Deus vai te perdoar nessa noite. E é porque você merece? Não. E da mesma forma, a pessoa que te fez mal, ela não merece teu perdão. Eu vou fazer de novo. Vem cá, Amandinha. Um exemplo. Eu gosto de fazer esse exemplo. Que ele fica bem desenhado. Porque tem pessoas que Deus fala, não escuta. Pode vir o profeta falar, não escuta. Mas se desenhar, talvez ela escuta. Eu vou desenhar, peraí. Sou esperta, escolhi uma bem magra, né? Ó, essa sou eu. E essa é a falta de perdão. Você não perdoar é você carregar a pessoa nas tuas costas o resto da vida. Você tá indo e ela tá aqui, ó. Você tá indo e ela tá aqui, com você. Porque você não perdoou. Quando você perdoa, você faz isso aqui, ó. Fica aí, tá? Porque agora eu vou perdoar. E você vive a vida leve. Obrigada, Mandinha, te amo. Então, isso é a falta de perdão. A falta de perdão é você colocar alguém aqui, ó, e viver a sua vida inteira carregando aquilo. É aquela típica frase que é super clichê. É você tomar veneno todo dia esperando que a outra pessoa morra, mas quem está tomando veneno é você. É isso. É essa porta que Deus quer que você abra. É esse cômodo que Deus quer limpar. É o cômodo da pornografia e da masturbação. Você não sabe o que isso está causando em você. Ah, pastora, sabe qual é a questão? E agora eu vou te falar uma coisa, e não esquece disso nunca mais. Porque esse era o meu erro. Esse era o meu problema. Eu por muitos anos sofri com isso. Quando eu era adolescente. Sabe qual é a questão? Você peca. E você espera que alguma coisa vai acontecer naquele momento. Alguma consequência muito ruim. E não acontece naquele momento. Não acontece. E você fala, nada aconteceu. Aí você faz de novo. E você faz de novo. E você faz de novo. Só que a Bíblia diz que quando você peca em algo descontroladamente,
sem pensar mais, você se cauterizou. Então não existe mais remissão para o pecado quando você se cauteriza. Agora eu vou te fazer uma pergunta que uma pessoa me falou isso uma vez, que Deus falou com ela. Deus falou assim: e se essa for a última vez? E se ali, aquele pecado que tu está praticando é a última vez para ti? Você nunca sabe quando é a última vez. Nunca se sabe. A consequência vem, família. O apóstolo fala do exemplo da pizza. É você ligar para a pizzaria toda vez que você pega e você pede uma pizza. Depois de muito tempo a pizza chega. Você fala, mas não pedi pizza. Pediu e ela chegou. E agora você tem que pagar. É isso. A consequência, ela não é imediata. Não é naquele momento. Mas ela te causa marcas que você vai ver quando você se casar, por exemplo. Vai ter marcas profundas. Quando, por ter sofrido disso muitos anos atrás, eu pesquisei um pouco sobre o assunto. Um vídeo pornô, uma imagem pornográfica, demora mais de 20 anos para sair do seu subconsciente. Mais de 20 anos, mas nada a ver, é só hoje. Mais de 20 anos para aquilo sair da tua cabeça. Aí tem pessoas que, depois de anos de convertida, fica tendo alguns sonhos meio errados. Por quê? O teu subconsciente tem imagens, de anos atrás. Mas você achou que não ia ter problema. Depois, quando você casa, você tem dificuldade para se relacionar com o seu cônjuge. Porque você tem uma ideia totalmente errada de um relacionamento. Estou no meio de jovens, amém? Então, o que é que você precisa liberar nessa noite? Qual é a área que você precisa que o Senhor interfira nessa noite? Colírio. Que nessa noite o Senhor abra os seus olhos. O louvor pode vir subindo. Que essa noite o Senhor abra os seus olhos. Que essa noite o Senhor te mostre tudo aquilo que precisa ser limpo. Tudo aquilo que você precisa abandonar. Podem ficar de pé já? E olha só. No 21 vai dizer assim, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O Senhor está te convidando nessa noite a abrir aquela porta. O Senhor está te convidando nessa noite para abandonar alguma coisa. O Senhor está te convidando para perdoar alguém. Eu não sei. Eu não sei qual é o posicionamento que você precisa dar. Só que eu quero te convidar para a gente fazer a seguinte coisa. Todo mundo que nessa noite precisa abandonar alguma coisa, liberar perdão, ser tratado em alguma área, alguma coisa que o Senhor revelou em você. Às vezes você projeta a culpa em alguém, às vezes você nega que algo existe. Você que nessa noite precisa abandonar qualquer coisa ou se livrar de alguma coisa, deixar aquilo para trás, existem passos de fé. Você pode sim no seu lugar falar, Deus, eu estou largando, tal. Mas eu quero que esse dia seja marcado na sua memória. E que você dê um passo até o altar. Porque enquanto você está dando um passo, Deus está olhando e vendo que você está firmando um compromisso com Ele. E que você está abrindo aquela porta. Então eu quero te convidar nessa noite para dar esse passo. Se você identificou alguma coisa nessa noite, se você realmente, nessa noite, deixou que o Espírito Santo ministrasse algo em você, eu quero que você venha aqui na frente. Eu vou pedir para que a gente esteja orando por você. Se você precisar liberar perdão, na hora que alguém vier orar por você, fale com essa pessoa, eu estou liberando perdão para fulano. E a gente vai orar com você para te ajudar nessa liberação. Amém? Podem vir para o altar.